Olá, olá, bom dia a todos, bom dia a todas. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao Sofá TV. Todo mundo entrando, vamos chegando aí. Vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Roosevelt Feitosa. E juntamente aí com o Carlos Barrinha, somos sócios aí no projeto Sofá TV. Sejam bem-vindos, muitíssimo obrigado aí pela presença de todos. Foi extremamente desafiador estar aqui, né? Um evento ao vivo, 24 palestrantes, aí, 24 horas de conteúdo, mas conseguimos, né? Estamos aqui muito felizes. A proposta do projeto, o Barrinha vai falar aí um pouco mais, mas é justamente prover aí um conteúdo diversificado para as pessoas que estão em casa agora, para o pai, para a mãe, para o tio, para o irmão, para o avô, né, para que a gente possa enriquecer ainda mais nosso mapa de mundo em relação ao que a gente conhece, o que a gente sabe. Esse evento não é exclusivo ou dedicado para um público específico, então vocês podem aí revezar entre vocês os assuntos. Temos grandes nomes aí, pessoas reconhecidíssimas aí no mercado, né, começando pelo palestrante de hoje, mas eu vou passar aí a palavra um pouquinho aí para o Barrinha para a gente seguir com o conteúdo. Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a essa iniciativa maluca de levar conteúdo ao sofá da sua casa. Momento de quarentena, o Brasil inteiro, aliás, o mundo inteiro passando aí pela crise que todo mundo conhece. A gente tinha a opção de ficar em casa assistindo TV ou de ficar pensando em casa como melhorar a vida de vocês, e foi aí que a gente criou o Sofá TV com meu parceiro Roosevelt, cara genial que me botou aí nessa fria, mas graças a Deus estamos aqui para levar para você hoje, com o primeiro palestrante. São 24 horas, hein? Você pode ficar à vontade aí. E uma informação importante, a gente vai depois disponibilizar para vocês aí um link para que vocês possam também rever aí as palestras, tá bom? Acho que eu não vou me estender mais, só quero dar as boas-vindas a todos. E com vocês, senhoras e senhores, nosso querido primeiro palestrante. Grande, Kelvin. E aí? Cara, Tranquilo? Tá pronto, fera? Tô ótimo. Tranquilo, porque uma das coisas que eu venho aprendendo, e já talvez até fazendo um spoiler do que eu vou falar, é que, meu irmão, a gente, não é o lance da gente fugir da crise, é como a gente permanece mesmo dentro da crise, né? Não é eu me salvar do inferno, é eu me salvar dentro do inferno. A gente está vendo aí o que está acontecendo, e eu quero dizer também, logo um spoiler aqui, que, meu caro, crises são previsíveis, cara. Crises sempre vão acontecer na nossa vida, sempre aconteceu na nossa vida em particular, sempre aconteceu no mundo. Então, crise não pode nos surpreender mais. O lance é como que eu me preparo para a crise, né? E isso é o tema aqui, na verdade, é o desenvolvimento do tema da inteligência pessoal que eu quero falar aqui. Porém, antes de mais nada, cara, eu quero saudar muito, eu não perco uma oportunidade de abençoar o dia em que eu conheci o Roosevelt Feitosa, e foi um dia que me proporcionou várias outras boas conexões. Não fosse Roosevelt hoje, por exemplo, eu não teria conhecido o nosso caríssimo Barrinha também. Então, cara, é uma peça-chave para mim que prova aquela máxima de Jim Rohn que fala que, cara, a gente é a média das pessoas com quem a gente mais convive, né? Então, e por isso que é sempre interessante, eu percebo o quanto de boas novas conexões e o quanto de coisas boas se acrescentaram na minha vida por causa de uma pessoa boa de quem eu me aproximei e eu permiti que se aproximasse, e eu também quis ir alimentando essa relação. Então, cara, quero saudar demais a nossa amizade, a partir dela a sua iniciativa e a partir dela todas as outras conexões que eu pude fazer aí, como, por exemplo, aqui agora
com Barrinha, a quem eu já conheço aí já vai uns 3 anos também, e claro, quem fez essa ponte foi o Roosevelt Feitosa. Então, muito feliz disso. Galera, inteligência pessoal. Meu, se eu colocar... Kelvin, eu vou deixar você aí, eu e Barrinha, a gente já está sobrando aqui, né, Barrinha? Vamos para o conteúdo. A gente tem um dia longo aí. Kelvin, obrigado por tudo, cara. Você é o cara certo na hora certa, entendeu? Você sempre foi assim, um cara que eu admiro muito. Fizemos várias formações juntas, somos sócios em vários projetos, e eu te agradeço mesmo. E, pessoal, vou deixar vocês aí com o Kelvin, né? Já tem aí algumas pessoas entrando. Quero saudar aqui para valorizar quem estava aqui às 9 aqui, ó. Josiane Gonçalves, Luiz Felipe Fonseca, o Felipão, Daniele Pires, Rita Santos, Luana Cândido, Maurício Asturi, Renata Oliveira, Caroline Pérez, Henrique Reis, Luiz Nobre, Márcio Uman, Aldrin Fonseca, enfim, tem vários aqui, eu vou perder bastante tempo aqui falando, mas obrigado a vocês por terem chegado cedo. Vou deixando aqui, Kelvin, estou aqui à disposição, quem precisar, é só chamar que a gente volta. Pessoal, um grande abraço, bem-vindos ao Sofá, e vocês curtam aí bastante. Barrinha, quer falar mais alguma coisa? Eu estou saindo já. Ah, não, tranquilo, vamos seguir. Um abraço aí, pessoal. Falou, Kelvin. Então, galera, inteligência pessoal. Meu, se eu colocasse assim, que o meu tema seria inteligência emocional, ia parecer muito mais do mesmo. Então, eu quis fugir um pouco desse clichê. E eu chamo de clichê, mas não quero menosprezar isso. Só que acontece que esse lance, o tema inteligência emocional, as pessoas estão enfiando num buraco comum, sabe? Numa vala comum. E do tipo assim, mais um falando sobre isso. E eu quero trazer uma perspectiva aqui bem diferente para vocês, e eu aposto nisso que eu vou trazer uma perspectiva diferente, tá? E eu quero começar com o seguinte, inteligência. Meu, se teve uma coisa que eu aprendi que fez mais diferença na minha vida, é entender que diabos é inteligência. E inteligência é uma coisa muito, muito, muito diferente do que você pensa, porque te ensinaram errado. Inteligência não é o que você aprende na escola. A escola não nos ensinou a ser inteligente. Inteligência não é o que nossos pais... Inteligência não nos ensinaram. Inteligência não é absolutamente esse conceito leigo e popular que nós temos de dizer que, porque o cara fala 3, 4 idiomas, o cara tem não sei quantos certificados, o bicho é inteligentíssimo porque ele se formou em Harvard, na MIT, não sei o que. Cara, na boa, o que eu mais tenho presenciado nos últimos anos são pessoas em cuja parede tem uma porrada de certificado. Só que o cara não tem a inteligência para a vida. É aqui que você mostra, é na vida, é no real. O real, a vida é um grande laboratório para testar a nossa inteligência. Isso é inteligência. Você sabe por quê? Olha só, acompanha comigo. Inteligência, esse prefixo inte, tem a ver com interior, para dentro de. Ligência vem de legere, de ler em latim. Então, inteligência nada mais é do que uma leitura para dentro. Leitura para o meu interior. É aquilo que eu conheço. E por que inteligência emocional? Porque emocional é aquilo que eu boto para fora. O prefixo E, também ele tem a ver com esse lance de para fora. É o mesmo E de movimento exógeno, é o mesmo E de espirrar, é o mesmo E de expirar para fora. Mocional, de motion, né, de movimento. Então, olha só, inteligência emocional nada mais é do que uma leitura para dentro daquilo que eu jogo para fora. Meu, você tem pós-doc-doc, você passou num concurso foda de juiz, o cara igual a gente viu um tempo atrás desse daí, mas você não sabe respeitar uma pessoa que está na tua frente. Você não sabe lidar com problemas da vida. Problemas que são comuns, porque crise é comum. E aí eu vou falar, na escola e nossos pais, eles nos ensinaram, por exemplo, higienizar corpo. Eu lembro que meu pai fazia uma brincadeira comigo, que era lavar o cabeção, a subaqueira, a peita e o bufante. Né? Toda vez que eu ia tomar banho, então eu sabia que eu tinha que lavar a cabeça,
lavar a subaqueira, lavar a peita, meu pai chamava de peita, e o bufante, a bunda. Olha, não esquece, ele fazia uma brincadeira comigo. Só que olha só, ninguém nos ensinou, e a escola também não, a escola tampouco, nos ensinou a fazer a higiene mental. De lidar com as nossas emoções, de conhecer a nossa emoção, o que está rolando. Quando alguma coisa externa, e eu já vou te falar isso, tudo que te irrita, tudo que causa ansiedade em você, tudo que te angustia, não está dentro de ti. Aliás, na verdade, está dentro de ti, mas é estimulado por um negócio fora e você faz você tem um erro de julgamento a respeito daquilo ali. E é isso que te angustia. Mas por quê? Por falta de uma inteligência, de uma leitura, de um conhecimento daquilo que você está jogando para fora, de como você está reagindo. Por isso que uma das coisas mais sensacionais que eu acho, atribuída aí à filosofia estoica, tá? E que muitos hoje tomam para si, eu já vi, sem querer menosprezar nem nada, mas de Paulo Vieira a Tony Robbins, tomando para si essa frase, de que não é o que acontece com você, mas é como que você reage ao que acontece com você que importa. Isso vem lá dos estoicos. E a maneira como eu reajo às coisas que acontecem comigo, inclusive na crise, isso tem a ver com uma inteligência pessoal. Você não vai aprender isso no MIT, você não vai aprender isso em Harvard, você não vai aprender isso na universidade, não sei o que lá de Israel. Você não vai aprender em lugar nenhum. Isso você aprende se desenvolvendo, a lidar com a crise. A entender que crise são as coisas mais previsíveis do mundo. Olha para a tua vida, olha para o teu passado, olha para o teu histórico. Por quantas crises que você especificamente passou? No casamento, com algum amigo, alguma crise na saúde, do tipo, cara, inflamou a garganta, inflamou o ouvido, qualquer coisa. Crise. Crise financeira. Crise é a coisa mais previsível do mundo. Só que a crise é a grande oportunidade que nós temos de quê? De nos melhorar, de nos evoluir. O que não te mata, te fortalece. Se você fizer um bom uso daquilo que não te matou. Eu acho isso tão espetacular, porque vamos pegar aí a própria Covid. Já é bom senso entre a equipe técnica, médica, de saúde, diz que uma vez que você pega o vírus e você sara, você está imune a ele, ou seja, você está mais forte. Não te matou, você ficou mais forte. Isso é biológico, isso faz parte da nossa biologia evolutiva. Está no nosso DNA ficar mais forte a partir de cada crise que não nos matou biologicamente. Você pode olhar isso, inclusive, ao longo da história. O ser humano, o Homo sapiens sapiens, a gente como espécie, juntando toda essa evolução aí, já vai de 200 a 300 mil anos de história. Imagina a quantidade de crise por que nós passamos em todo esse período. Cara, foram mudanças climáticas abruptas, a gente sabe aí das diversas eras que teve, hora muito quente, hora muito frio, prejuízos na agricultura, terremotos, maremotos. Cara, a gente sobreviveu. E por que a gente sobreviveu diante desse cenário de mudanças? E aí, se liga, mudanças são previsíveis. A vida é mudança. Então, porque a gente aprendeu. A gente só evoluiu, a gente só está aqui, eu só estou aqui falando contigo, você só está me ouvindo, porque a gente aprendeu com as circunstâncias, com as mudanças. Senão a gente não estaria aqui hoje. Gente, são 300 mil anos de história, de crises, de mudanças, mas a gente sempre evoluindo intuitivamente. Só que parece que conscientemente a gente perde isso. E por que eu estou falando? Porque diante de toda essa crise, o que eu estou vendo de gente falando, tal, só reclamando, se queixando, mas não se prepara. Cara, a mudança, você não consegue, você não tem controle sobre ela. A Covid, a gente não tem controle nenhum sobre ela. Nenhum. Mas você tem controle sobre como você reage a ela
e procurar mais oportunidades para você o quê? Cara, melhorar o teu negócio. A gente se melhorou em 300 mil anos de história. Nós nos melhoramos em 300 mil anos de história. Por quê? Porque a história, a crise, ela nos dá... a crise, a mudança, ela é uma ferramenta, ela é um feedback de evolução. É uma ferramenta de evolução. Mudou o cenário. Opa, o que eu tenho que fazer? Pronto. Lembram-se da máxima darwiniana? Não é o mais forte, não é o mais inteligente, mas é aquele que tem a maior capacidade de adaptação que sobrevive ao cenário de mudança. Cara, a mudança está aí, você não tem controle sobre ela. Não tem. Mas você tem controle sobre como você reage a ela. Aí tem muita gente que despreza várias frasezinhas porque eles dizem que são clichês. Tipo aquela assim... como é que é? Na crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço. As pessoas falam que isso é clichê, não é? Mas vê se isso não encaixa direitinho em tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Cara, tem gente que está fazendo o seu negócio, está se readaptando, está se reconstruindo, está se reedificando, está se refazendo e está também ganhando dinheiro com a crise. Porque enquanto muitos choram, uns estão vendendo lenço. Só que muitos também veem isso como um rótulo clichê, um jargão. Ah, mais um. É papo de coach, né? Pô, fala isso, velho. Ah, falando em velho, foi mal aqui, mas eu quero fazer as honras a uma colega minha que está aí nos assistindo e ela que me presenteou, porque ela falou assim que eu sou o único palestrante de 41 anos que fala velho. Enfim. Então, crise é previsível. Se tem uma coisa que é certa, é a incerteza. E a crise, ela não é uma questão de, tipo assim, se vai acontecer. Ela é uma questão de quando. E aí, como que eu estou inteligentemente preparado para isso, para eu entender. É uma nova perspectiva de mindset. É uma nova perspectiva de você olhar as coisas para você entendê-las e aceitar. Mas aceitar não significa se conformar com a crise. Se conformar é você tomar a mesma forma dela e, cara, você e a crise são uns. Aí fica lá, você e a crise do tipo... você e a crise são uns e nada muda. Porque você está totalmente o quê? Abraçado com a crise. Você e a crise é um só. Vocês estão abraçados e a crise fazendo, tipo, destruindo o mundo lá e você abraçado nela, destruindo o mundo aqui dentro, o seu mundo. Então lembre, crise é previsível. Só que toda essa nossa evolução, olha só, tem um autor que eu amo, o cara fez uma diferença muito grande. Tenho ele como um mentor, chama-se Karl Popper, filósofo da ciência e tal. Ele tem um livro chamado All Life is Problem Solving. A vida é resolver problema. Toda a vida é resolver problema. A gente está resolvendo problema em todo momento. Isso fez muito sentido para mim. E uma das frases dele que mais me chamou a atenção, que inclusive eu usei adaptada para fazer aí a chamada para o Sofá TV, na minha chamada, foi que a evolução de uma sociedade se mede pelos problemas que ela resolve. Essa é a frase dele. Só que se você traz isso para um microcosmos, ou seja, você é o pedacinho do cosmos inteiro. A evolução de uma pessoa se mede pelos problemas que ela resolve. A crise está aí, velho. Você quer evoluir? Se liga nos problemas pelos quais você está passando e os problemas sobre os quais você tem controle. E mais, os problemas em que depende da tua ação, da tua. Você sabe por quê? Porque tem muita coisa que não depende de ti. Depende, de um cenário caótico, 2, do cenário do tipo dos governos internacionais, 3, do governo federal, 4, do governo estadual, 5, do governo municipal. Esses caras, o que esses caras vão fazer, meu amigo, não está no nosso controle.
E vira e mexe, vem um decreto assim, às vezes choque de decretos, e aí o que a maioria da galera tá? Só se queixando. Ah, porque foram os chineses. Ah, porque o vírus é sintético. Ah, porque se não fosse os chineses. Ah, porque o governo federal está fazendo errado. Não, porque o governo federal está fazendo certo. Ah, porque o governo federal acertou, mas o estadual está errando com o decreto. Meu, isso não está no teu controle. Não está no teu controle. O que você precisa fazer nessa hora é entender o que está no teu controle e o que depende de ti diante do cenário externo. É isso? O governador agiu bem ou mal? O presidente da República e a equipe técnica dele agiu bem ou mal? Não interessa, esse é o cenário que te entregaram. Agora o lance é você usar a tua inteligência, apurar essa tua inteligência, apurar o teu mindset, apurar a tua mentalidade para você agir diante desse cenário que te entregaram. Por quê? Porque não é o que acontece contigo, é como você reage ao que acontece contigo. É isso que importa. É isso que vai determinar como que você vai sair dessa crise em particular e de qualquer crise em geral. Quer saber? Cara, eu fui traído. E essa traição pode ser esposo, esposa, sócio. Tá no teu controle, a gente nunca sabe. Mas como você vai reagir? Você sabe por quê? Eu tenho colegas que se queixam de traições de 15 anos atrás. O cara tá com a mesma emoção de 15 anos para trás. E não evolui, não cresce, não dá, meu. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que você vai evoluir. Voltando. Que eu disse, a vida é resolver problemas. E aí, certo dia, eu tive a felicidade de ouvir de um professor meu, um grande professor, que eu nutro uma admiração assim, incrível por ele, meu professor de movimento, da escola de movimento que eu participo aqui em Brasília, Rodrigo Salo Lima. E um dia eu vi num post dele, eu não sei se a frase é dele, ou se ele refraseou alguém, mas enfim, eu vi dele, então créditos para ele. Que diz o seguinte, lembra, o contexto aqui agora é corpo, movimento. E ele falou o seguinte, que o corpo é uma máquina de resolver problemas. Cara, aquilo eu parei para pensar, fiquei refletindo naquilo que ele disse. Aí me trouxe esse lance do Karl Popper, de que a vida é resolver problemas e que a evolução de uma sociedade se mede pelos problemas que ela resolve, a evolução de uma pessoa se mede pelos problemas que ela resolve, a evolução de uma empresa, se você é empreendedor, se mede pelos problemas que você resolve na tua empresa, e aí você vai evoluindo. Mas eu fico aqui na cabeça, cara, o corpo é uma máquina de resolver problemas. E aí depois, numa palestra que ele deu, e eu tive acesso só aos vídeos também, ele cita um cara, também da área de movimento, e esse cara fala o seguinte, que o corpo é uma máquina de construção em massa. Vocês se lembram que o George W. Bush usou como pretexto para invadir lá o Iraque, que ele queria impedir que o Iraque continuasse construindo armas de destruição em massa, né? Sem entrar no mérito da decisão política e etc., mas, logicamente, que tem uma relação com isso. Na tese de doutorado desse cara, ele falou que o corpo é uma máquina de construção em massa. Olha só, ele fez esse trocadilho que eu achei sensacional. Mas agora, pegando essas duas, o corpo é uma máquina de resolver problemas. O corpo é uma máquina de construção em massa. Leva para a tua mentalidade agora. Mentalidade de resolver problemas. A nossa mente é uma máquina de resolver problemas. A nossa mente é uma máquina de construção em massa. Se eu souber usar a minha inteligência. E eu repito, inteligência não é o que você tem na tua parede com os teus certificados. Você pode ter uma porrada de certificado, como eu já vi muita gente, tá? Não estou falando de você, mas é um bundão na vida, é um bosta na vida. Por quê? Porque ele não resolve os problemas. A emoção dele é a mesma de 15, 20, 30 anos atrás. Ele está totalmente apegado emocionalmente a um pedacinho, a um micronanosegundo da vida dele em que aconteceu alguma coisa e ele está sendo traumatizado até hoje com aquilo. E não
evolui. Então lembra, a tua mente é uma máquina de construção em máquina. A tua mente é uma máquina de resolver problemas. Só que tudo depende de como que você foca. Se você... Cara, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte. Você tem um problema? Tem. Então, beleza. O que você precisa fazer? Olha só. Você tem um problema? Tem. Você pode resolvê-lo? Posso. Então, não se preocupe. Você tem um problema? Tem. Você pode resolvê-lo? Não. Então, não se preocupe. Você tem um problema? Não. Então, não se preocupe. Cara, no final das contas, não se preocupe. Lógico, bote-se em ação. E se você tiver um problema e depende de ti resolvê-lo, ou seja, você tem um problema? Tem. Você pode resolvê-lo? Você pode fazer alguma coisa? Depende de ti? Posso. Então, não se preocupe. Esse não se preocupe, ele vai se desdobrar numa formulazinha que eu chamo de PT. O que é isso? Toda vez que você tiver um problema e que está no teu controle resolver, você pode fazer alguma coisa por aquilo, você vai dar PT. P-I-T. Beleza? Porra é essa? Vou dar PT diante dos meus problemas. Né? PT, comigo não. Não é esse PT. P. Qual é o problema? Qual é exatamente o problema? Faça o download do problema, tira aquele problema específico da cabeça e escreve. E mais, você vai escrevê-lo tal como ele é. Não vai julgar. Não, eu estou passando por um problema terrível. Tira o terrível. Não adjetiva esse problema. Você vai dizer qual é o cenário, o que está acontecendo. Do tipo, cara, veio o lance da Covid, veio esses decretos e tais aí de isolamento, esse decreto alcançou a minha empresa, não estou gerando venda, isso está com um problema de caixa, blá, 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 blá. Pronto. Prejudicou meu faturamento, que era de X, e agora ele está X menos 3Y. Coloca isso. Não é do tipo, não sei o que fazer, blá, blá. Não. Identifica qual é o problema. Faça o download dele. Escreva. Você sabe por que isso? Porque nós temos a tendência de deixar o problema muito maior na nossa cabeça do que ele realmente é. Então, faça o download dele. Puf. P. I. Do pi, PT. Você vai intuir, no mínimo, 3 soluções que você pode fazer que está no teu controle fazer. Seu momento de intuição, seu momento criativo. Eu não sei como é que você trabalha a sua criatividade, tá? Eu tenho amigos que trabalham a criatividade quando ele está nadando. Outros quando estão correndo. Outros quando estão meditando. Outros quando estão em auto-hipnose. Outros quando... Enfim, usa o teu jeito. Usa da tua paz, usa da tua maneira, mas vai lá. Pare o momento que você precisa e você vai intuir, no mínimo, 3 coisas que você possa fazer e testar para você resolver aquele problema específico. 3, no mínimo 3. E aí, de preferência, você vai o quê? Você vai testar uma delas primeiro. Você pode até testar mais de uma, tá? Só cuidado com a confusão. Porque o teste é o T do PT. Então, P, você vai dar problema, você vai dar PT. P, problema. Qual que é exatamente o problema? Faça o download dele, coloca no papel, sem julgamentos. Mostra qual que é o real cenário, o que está acontecendo de fato. E você vai intuir, no mínimo, 3 soluções. Cara, o que eu posso fazer especificamente para corrigir isso, para solucionar? Lembra, a vida é resolver problemas. Então você quer resolver, você não quer ficar curtindo, você não quer ficar... Porra, você quer levar... Meu, eu nunca vi... O cara é casado, o cara tem namorada, o cara tem não sei o que lá, e na hora de ir pra cama, ele não vai pra cama com a mulher, ele vai pra cama com problema. Meu, isso não existe. Eu ir pra cama com o meu problema, a não ser que o problema seja o teu cônjuge. Tudo bem, vai lá. Às vezes é. Mas até esse problema o cara não resolve. O cara aqui, ele ou ela. Resolve a situação, o que tá pegando e tal. É hora de separar, não é? Vamos fazer as pazes, vamos corrigir. Mas não dá para você ficar indo para a cama com o problema. Sem resolver. E aí, por fim, você vai testar.
teste. Teste. Lembrando, a vida é um teste. Cara, o maior laboratório se chama vida. E a tua vida em particular e a vida aqui no geral. Precisa testar. Agora lembre que todas as soluções a que você chegar sempre vão ser provisórias. Por quê? Porque o mundo é mudança. Cenários vão mudar de novo, virão outras crises. Você precisa o quê? Se adaptar novamente. Beleza? Cara, eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês que eu acho assim de uma maneira... E claro, vou fomentar tudo isso que eu já falei até agora com essa nova parte. Tá fazendo... Aliás, já vão aí uns 10 anos que há faz uma particular diferença na minha vida conhecer mais sobre as obras estoicas, a filosofia estoica, tá? Vou tentar ser bem en passant aqui sobre a filosofia estoica, mas uma das histórias que mais fez sentido, e eu não sei, isso eu vi registros, tá? E eu tomo para minha vida de uma maneira metafórica, que é o seguinte: Marcos Aurélio foi um dos imperadores, aliás, foi o maior imperador de Roma num período em que Roma tinha conquistado, assim, cara, grande parte do mundo daquela época. E o que mais me chamou a atenção é que Marcos Aurélio, como imperador, ele tinha o direito de simplesmente ficar ali bonitinho, sentado no trono dele, só canetando, enquanto o pau quebrava nas fronteiras de Roma. Só que Marcos Aurélio não fazia isso não. Ele estava lá no fronte. Você imagina o seguinte, toda hora estão falando aí de uma terceira guerra mundial, Estados Unidos e Coreia do Norte, Estados Unidos e Rússia, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você imagina nesse cenário atual, com os Estados Unidos, que hoje a gente pode dizer aí que é a maior potência econômica e bélica e militar do mundo, se o Trump declara guerra, por exemplo, contra a Coreia do Norte ou contra a Rússia, se Trump fosse Marcos Aurélio, sabe onde é que ele estaria ao declarar a guerra? Lá no fronte. Ele era o general, ele seria o general. Tá, mas onde é que eu quero chegar com isso? É que enquanto Marcos Aurélio, esse período de guerra nas fronteiras, embora a fronteira estivesse em guerra, a cidade tinha paz. Foi um dos maiores períodos em que Roma estava em paz dentro dela. Ai, Kelvin, o que tem a ver com inteligência pessoal, com crise, com tudo que você está falando? Tem tudo a ver. Você sabe por quê? Porque quando você trabalha a tua inteligência, você trabalha para que você esteja no fronte, cuidando para que a guerra nas fronteiras não invada e não prejudique a tua paz aqui dentro. Roma estava em paz. Isso é inteligência. Então é aquele lance do tipo assim, velho, tu tá na tua casa. Vamos usar casa metaforicamente aqui, tanto a tua vida interna, tuas emoções, teus sentimentos, quanto a tua casa mesmo física. Você, tua família, tua esposa, teus filhos, teu esposo e etc. Qual o sentido de a guerra tá fudendo, desculpa a palavra aqui, mas eu gosto dessa autenticidade também, foda-se. O bicho tá pegando nas fronteiras, lá no teu trabalho e tal. O que aquilo ali tem a ver com você trazer esse problema para dentro de casa? Seja essa casa aqui, seja a tua casa física mesmo. O pau tá quebrando. Isso é a coisa que mais fez sentido para mim quando eu ouvi de Marcos Aurélio, quando eu li sobre Marcos Aurélio. Primeiro, o cara estava no front. 2, ele lutava lá fora para manter a paz aqui dentro. Roma estava em paz. E eu só trouxe esse contexto da filosofia estoica porque é de onde eu tenho tirado muito, eu tenho me nutrido muito há 10 anos já. Para o quê? Para eu, reconhecer aquilo que eu já falei, aquilo que está no meu controle. 2, agir somente sobre aquilo em que depende de mim. E daí vão mais algumas coisas que eu quero passar para vocês aqui, algumas coisas que eu chamo de pedrinha dos alforjes. Pedra dos alforjes. Por que isso?
Tem um cara chamado Frederico o Grande, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas foi também um rei, imperador, sei lá o que, também general da Prússia, por uma época em que a Prússia também passou por muitas guerras. E ele andava com alforge. Nesse alforge havia obras estoicas, alguns livros dos estoicos, tipo de Sêneca, Epicteto, o caralho a quatro. E aí um dia perguntaram para ele, que porra é, por que você anda com essas obras estoicas aí? Aí ele falou assim, porque são elas que me ajudam, na hora da guerra, a me manter em paz aqui dentro. Eu tô lá na guerra, mas elas me ajudam a lidar com as desgraças da vida. Cara, que massa. E aí eu vou te dar também algumas pedrinhas, algumas obras que você pode botar no teu alforge aí. Bota no teu alforge. E a primeira delas, a primeira pedrinha que eu quero te dar para você colocar no teu alforge é: não sofra com problemas imaginários. Anota isso. Não sofra com problemas imaginários. Lembra que nós temos a tendência de manter o problema muito maior do que ele é. É isso que nos causa ansiedade e angústia. Mas toda ansiedade e angústia, elas são erros de julgamento. Uma coisa que eu aprendi, eu já sou hipnoterapeuta há 4 anos, mais ou menos, algumas formações, também já fiz PNL, Master em PNL, o caramba, tudo. Mas se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses tratamentos, porque passei pelos meus clientes, é o seguinte: se você pode tratar várias questões, mas se a pessoa não trabalhar a parte racional dela, ela vai continuar com novos problemas para frente, vai continuar sabendo não lidar com novos problemas e vai continuar se ferrando na vida. Precisa haver essa atualização mental. Eu preciso ter normas de condutas minhas que eu estabeleço para eu saber lidar com os problemas. Eu preciso atualizar o meu mindset, ou atualizar o meu consciente, para eu saber lidar com essas coisas. Se não, você pode fazer PNL, você pode fazer hipnose. Cara, o quanto de clientes que já voltaram para mim, mas porque eles não sabiam lidar com o quê? Com os novos problemas. Aquele problema resolveu. Aquela depressão em relação àquela causa, aquela questão que causava obesidade, aquela questão que causava... enfim, ela foi resolvida. Mas o cara sempre volta com um novo problema. Por quê? Porque ele não sabe lidar com problemas. E não saber lidar com os problemas é torná-los muito maior do que ele é por conta de erros de julgamento. É o julgamento que você faz daquilo que acontece com você que te gera ansiedade e angústia. É o julgamento, não é a coisa em si, não é ela. Porque se fosse ela, todo mundo que passasse pela mesma situação também ficaria angustiado e ansioso. Então não é o retrato que você faz daquilo na mente. Só que se você não tem uma inteligência, se você não trabalha essa parte que eu disse no começo da inteligência, ou seja, a leitura para dentro, para o interior, diligência, leitura. Se eu não trabalho essa leitura para dentro, daquilo que eu solto para fora, eu não vou entender isso. Eu não vou conseguir entender essa parada. Então, primeira coisa, não sofra com problemas imaginários e lembre que esses problemas imaginários são erros de julgamento teu e que estão te gerando essa angústia, essa ansiedade. Ah, mas a Covid pode exterminar 50%, 60% da população. Ah, como é? Calma, meu. Relaxa, calm down. Hold your horses. Eu aprendi isso quando eu tinha 3 anos de idade na minha escola de inglês. Hold your horse, né? Literalmente, segura os teus cavalos, mas do tipo assim... em português, não sei como é. Seria melhor um calm down mesmo. Calma, relaxa. Espera. Isso aí é coisa que está fora do teu controle, meu caro. Agora, você pode se salvar nessa crise, sabendo o que é imaginário, o e se, daquilo que é o real e que você pode fazer, e eu já te dei a formulazinha do PT, DPT. Identifique qual é o problema, intua soluções e teste. Você vai dar PT. Beleza. Esse foi o primeiro. Não sofra com problemas imaginários. Segundo,
quem sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Essa é uma frase de Marcos Aurélio. Quem sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Meu caro, quando a gente adianta um problema na cabeça, é simplesmente, pronto, para quem joga xadrez. Às vezes você adianta a jogada do cara, você imagina quais são as possibilidades para você já armar um contra-ataque. Beleza, massa, top. Só que tem gente que adianta problemas que não existem e se coloca num estado de angústia e ansiedade terrível. Ou, às vezes, quer abraçar o mundo com as pernas, né? Uma coisa é, a que consequências podemos chegar, ou a que consequências essa crise atual pode causar na minha vida, para eu me precaver. Aí eu estou sendo previdente, beleza. Vou tomar algumas ações, pronto, acabou. Sem neurose, sem loucura, sem doidice. Eu só estou adiantando a jogada do meu oponente lá do xadrez. É caótico, eu não sei qual vai ser que o cara vai fazer, mas eu já intuo, o cara pode fazer isso. Beleza. Então deixa eu trabalhar minha retaguarda aqui, e aonde que eu vou agir aqui agora, já pensando numa ação dele. Pronto, beleza, esse é o cenário. Esse é o cenário. Aí você não está sofrendo adiantado. Porque quem sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. Se liga nisso, tá bom? Então o primeiro foi, não sofra com problemas imaginários. Quem sofre quem sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. Cara, se lembre daqueles cuja opinião realmente importa. Se lembra daqueles cuja opinião realmente importa. Por quê? Vou pegar o cenário atual, mais uma vez, tá bom? Mas eu tô pegando o cenário atual para você olhar, que você vai ver que isso acontece na vida como um todo. Cara, o que eu recebo em grupos de amigos que eu já quis até sair, velho. Velho, mais uma vez, velho. Que é o seguinte, aqueles áudios que você não sabe quem falou, nem nada, aqueles textos. Não, porque eu sou médico aqui em Israel e blá, 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 e eu tô vivendo isso, blá, 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 e a crise vai chegar no tal que vai... Meu, eu nem sei quem é esse cara. Eu nem sei se aquela informação é verdadeira. Eu nem sei se aquilo é uma fake news. Hoje em dia, a coisa mais fácil que tem é criar uma fake news. Eu posso gravar um áudio aqui agora, colocando um nome, um pseudônimo, né? Sei lá como é que fala isso. Escrever um texto mó bonitinho assim, bem escrito, mas detonando e falando que eu sou médico infectologista, não sei o que lá, boto num grupo, falo que foi uma outra pessoa e essa pessoa, cara, isso viraliza mais do que a Covid. Eu vou dar importância para isso? Não vou, eu não conheço a fonte nem nada. Então, se importe com as opiniões de quem realmente importa. Então, você precisa também de fazer essa leitura e entender também esse cenário para que você não sofra com problemas imaginários. Outra, marque o encontro com a tua firmeza. Marque o encontro com a tua firmeza. O que eu quero dizer com isso? Eu falei que crises são previsíveis, não são? Meu irmão, você sempre vai estar no meio de alguma crise. Sempre. Veja isso daqui, ó. Ó. Meu. É você aqui, ó. É você no olho do furacão. O que é a questão? A questão não é você fugir do furacão. Não é essa. É como que você lida estando no furacão. A salvação não é do furacão. A salvação é no furacão. A salvação não é da turbulência. A salvação é na turbulência. Uma vez eu escutei um outro amigo meu, não sei se a frase é dele ou se ele estava citando alguém, mas era assim, ó, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Rodrigo Pinto.
eu vi na apresentação dele, é uma pessoa com quem a gente faz alguns cursos bons de produtividade aqui em Brasília. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Que tem tudo a ver com o que eu falei aí mais no início, salvo engano é de Nietzsche. O que não nos mata nos fortalece. A turbulência não está te matando, vai te fortalecer. Mais uma vez, quando a gente é acometido por algum vírus e aquele vírus não nos mata, a gente sai o quê? Imune a ele. O corpo produz anticorpos para lidar com aquilo. Por isso que os especialistas já falam aí que uma vez contaminado com o coronavírus, você está tipo imunizado depois, se você não morrer. Então lembre disso para a vida. Passou por um problema, aprende a se imunizar em relação àquele problema. E aí, marque então um encontro com a tua firmeza. Toda vez que você está na crise, opa, calma, eu preciso estar firme diante disso daqui, atento, o que está acontecendo, a vida é resolver problema, é mais um problema, eu não sabia dessa crise, mas alguma crise ia acontecer, como que eu posso trabalhar uma mente de solução e não do foco no problema? A gente já sabe isso, tenho certeza que vocês já ouviram mais ali, onde foca expande, é verdade mesmo. Onde foca expande. Então, como lidar com isso? Marque um encontro com a tua firmeza. E, cara, essa daqui já para encerrar. Até tinha mais algumas coisinhas para falar aqui, mas essa eu acho que fecha com chave de ouro. É um novo mindset, sim. Cara, encontre uma beleza no teu dia a dia. Encontre belezas no teu dia a dia. Uma vez eu vi uma frasezinha que era mais ou menos assim, ó. Pode ser que o dia todo não seja bom, mas sempre há algo bom no dia todo. Fantástico. Mas eu preciso entender e incorporar isso. Pode ser que o dia todo não seja bom, mas sempre há algo bom o dia todo. Encontre uma beleza no teu dia a dia. Sempre tem. Não estou falando com isso que você negligencie os problemas que aconteceram, porque tem dia que é assim, ó. Problema, tá saindo? Tá. Problema. Uma belezinha. O que eu tô falando para você não é ignorar tudo isso daqui, não. Isso aqui aconteceu. É um problema? Vou intuir soluções, o que eu preciso fazer, vou testar e tal. Mas, cara, se eu puser foco nisso daqui, eu absolutamente faço com que aquelas demais coisas ali não afetem as minhas emoções, as emoções que eu preciso para quê? Para solução. Que julgamento que eu vou fazer dos problemas e que julgamento que eu vou fazer das coisas boas. Se eu faço bons julgamentos disso aqui, a maneira como eu olho a coisa boa que aconteceu comigo, já melhora demais o meu dia. E ao contrário, se eu der foco aos problemas, a gente já sabe, meu. Pensamentos, sentimentos, comportamento. Né? O nosso cérebro se vicia a química que ele próprio produz. E grande parte da química que nós produzimos, ela vem a partir dos nossos pensamentos, cara. Nós temos um dos palestrantes aí, o André Atier, que é um fera da neurociência, um fera, e eu não sei se isso vai fazer parte da apresentação dele, mas isso foi uma coisa assim, o que eu conheço de neurociência, coisinha que eu li em livro, eu nem me sinto habilitado a falar, mas uma das coisas que me parece que é consenso na neurociência é exatamente isso. A nossa capacidade de, por meios mentais, produzir hormônios e neurohormônios tóxicos, ou seja, muitas coisas a gente se intoxica e você se intoxica com seus erros de julgamento, por isso que isso causa ansiedade na gente. E também criar bons hormônios que podem fazer uma faxina interna também, como a adrenalina na dose certa, como a ocitocina na dose certa, como a serotonina na dose certa. Eu tenho capacidade, isso faz parte do meu sistema evolutivo também.
beleza? Eu acho que a gente ainda tem mais um pouquinho de tempo. Então, bem, eu acho que é isso. Eu terminei aqui. Eu estou muito feliz. Espero muito de ter levado alguma contribuição aí para vocês no tocante a essa parte de inteligência pessoal, sabe? Guarde isso. Não leve isso como um clichê, mas não é o que acontece com você, e sim como você reage àquilo que acontece com você, que realmente importa. Beleza, galera? Não sei se o Barrinha está me ouvindo, se o Roosevelt está me ouvindo. Então. Tô aqui assistindo tudo aqui, cara. Tô de olho. Massa, legal, então. Meu amigo, muitíssimo obrigado, tá? Eu enviei aqui o link do Método Fera. E fala aí, quem quiser te achar, qual o site, né? Fale um pouquinho aí. Legal. Cara, bem, primeiro eu quero falar um pouco da Everest VR, com quem eu tenho uma nobre parceria, com um cara chamado Roosevelt Feitosa, né? A Everest VR, ela é uma empresa dedicada a levar uma tecnologia diferente, uma tecnologia que não é nova, mas é diferente na aplicação que a gente está fazendo aí para a galera, para os hipnoterapeutas que queiram usar da realidade virtual para trabalhar aquilo que ele faz no consultório. A gente consegue, por meio da realidade virtual, adiantar cenários para os nossos terapeutizados, e aí sim a gente testar, opa, minha terapia deu certo ou não deu certo, né? E às vezes também a gente consegue, às vezes não, com frequência a gente usa também para fazer altos tipos de empoderamento na pessoa, porque diante daquele lance de que a mente não diverge o imaginário do real, com a realidade virtual, a pessoa está inserida num ambiente que, para a mente dela, acredita que é totalmente real. Então, eu posso adiantar cenários para ela e testar não só a minha terapia, como também adiantar coisas para a pessoa, trabalhar a ansiedade e etc. Nós temos diversos cursos sobre isso. Roosevelt deve falar isso aí mais à frente. Eu vou deixar esse papel para ti, Roosevelt. E aqui em Brasília também, especificamente. Hoje eu estou com uma parceria com o Thiago Campos, que vai falar com vocês amanhã sobre as 4 etapas do método FERA para você atrair cliente. Tá? FERA nada mais é do que um acrônimo para uma vida feliz, equilibrada, rica e autêntica. E para isso a gente trabalha alguns pilares. São o pilar financeiro, o pilar empreendedor, o pilar relacionamento e o pilar alta performance. Tá? Diante disso, nós criamos aí, estamos desenvolvendo ainda mais o jeito fera de empreender, o jeito fera de produzir, o jeito fera de palestrar. Nós temos todo um arcabouço aí de produtos, tá? O Thiago vai falar mais disso amanhã para vocês, e especificamente o Thiago vai falar dos 4 passos do método FERA para você atrair mais cliente, tá? E os 4 passos também tem a ver com esse acrônimo, mas eu não vou fazer spoiler aí do que significa, quais são. Eu já coloquei aqui o site para quem quiser saber, que é o metodofera.com, coloquei o link aqui no chat, então o pessoal que já quiser dar uma olhada aí e já se programar para a palestra de amanhã. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, cara, obrigado mesmo aí por tudo. E espero que você continue aí online acompanhando os outros convidados aí, que tem muito conteúdo legal mesmo. A gente já está com outro convidado já logado aí, já aguardando. E beleza. Vamos que vamos. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Lembrando, nas redes sociais, principalmente no Instagram, vocês me acham no Kelvio Vida Fera, tá bom? Kelvio Vida Fera. Cara, obrigado mais uma vez. Parabéns demais. Parabéns demais pela iniciativa de vocês. Você e Barrinha arrebentaram nisso daí. Eu tenho certeza que a galera vai curtir demais. Vamos que vamos. Obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Vem cá, como é que eu saio? Eu aperto o telefone vermelho, é isso? Não, vermelho não, cara. Só fecha o browser aí, tá tudo certo. Ah, só fecha o browser. Não, mas para eu continuar assistindo o próximo. Oi? Para eu continuar assistindo o próximo, eu desligo a câmera e o microfone, é isso? Isso, aí acessa o. Vai ter que acessar o outro link, tem que sair da sessão como palestrante, acessa outro link te mandar. Isso, beleza. E pessoal, aqui é ao vivo mesmo, não tem aqui produção televisiva aqui, de hollywoodiana, não. Aqui a gente faz e acontece ao vivo, né, Barrinha? O bom é assim, né?
Se vira nos 30. É isso aí, Kelvião. Só desliga e ele entra de